caso do cachorro-orelha ganhou destaque em diferentes abordagens da mídia, mas chamou a atenção a forma como o Fantástico foi acusado de passar pano para os adolescentes e seus responsáveis. Um crime não justifica o outro e temos que ter cuidado com a sede por justiça, mas quem nos protege de quem faz isso com o cachorrinho, hein? Quem vai falar sobre esse caso pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então quer dizer que Fantástico andou passando pano? Fantástico, Sofia. Fantástico. É, a gente vai ver dois pontos, e assim, quem quiser assistir a matéria inteira, a matéria tem dois lados, mas só que são dois lados muito marcados. E, Sophie, na construção de narrativa, na construção de uma notícia, a gente vai analisar agora, nos primeiros 5, 6 minutos da matéria, eles contam o caso do cãozinho orelha, como aconteceu, como a população reagiu, mostram imagens do animal, mostram, inclusive, informações ali de como identificaram os agressores do animal. Ok. E a gente tem o segundo trecho. Esse segundo trecho ele é bem mais delicado. O Fantástico ele faz uma coisa importante que a gente já fez aqui, Sofia, que é, inclusive a gente fez aqui trazendo a matéria do Sakamoto, que é apontar a necessidade, o cuidado com os adolescentes, a exposição dos adolescentes quando a gente fala sobre justiça, de fato, a gente não está pregando que esses adolescentes tenham nomes expostos, isso é crime, então não dá para responder um crime com outro. E o Fantástico vai apontar isso. Mas vai desandando muito para o final, sabe? Aquela grande passada de pano, Sofia. E aí isso está sendo apontado nas redes sociais. Eu vou te pedir para trazer os dois trechos do corte, a gente vai analisar se realmente o Fantástico deslizou. Por favor. Durante uma das discussões, o porteiro fotografou dois rapazes e enviou junto com um áudio num grupo de mensagens. Ele falava sobre rapazes que vinham provocando problemas aqui na comunidade. Na mesma noite que eles arranjaram confusão comigo, eles parecem dar umas poladas nos cachorros e depois foram lá e mexeram na barraca ainda. É 6 folgados, são 6 folgados que tem aí. O Fantástico teve acesso a dados da investigação. O porteiro prestou 2 depoimentos. Ele falou dos atritos com os adolescentes. Eu fui bastante xingado, né? Eu tenho vídeos deles danificando as lixeiras na frente do condomínio, isso 2, 3 horas da manhã. E eles xingavam de porteiro de merda, assalariado lá, não sei o quê, e velho e barrigudo. E eu gravei bem esses guri, por causa dessas coisas. Sobre a foto enviada por ele, explica que depois ela foi apagada. E que mandou mensagem para comentar sobre uma barraca de praia que tinha sido danificada. Eles tinham quebrado garrafa, arrombaram, subido, tem vídeo eles em cima da barraca. Ele também foi questionado sobre o que sabia sobre a morte do Orelha. Agora, lá sobre a situação do cachorro, eu não posso acusar que foi eles. E eu digo pra senhora, se eu tivesse visto ele bater no cachorro, eu diria que era eles. Na verdade, tudo que ele já disse em relação ao fato, ele já comunicou. Ele não tem como falar um fato que ele não presenciou. Ao saber das discussões e que 2 dos rapazes que tinham sido fotografados, os pais desses 2 adolescentes e o tio de um deles foram até a portaria. Um dos encontros foi registrado pelas câmeras de segurança. E nesse momento, uma dessas pessoas estava com volume na região da cintura, que deu a entender ali, tanto para a vítima, que seria a pessoa coagida, quanto para 2 testemunhas que estavam presentes no momento da discussão, que poderia ser uma arma de fogo. Nós representamos para o mandado de busca e apreensão no endereço desse suspeito e não foi localizada essa arma. A conversa durou cerca de 20 minutos. Depois do episódio, o porteiro registrou o boletim de ocorrência por ameaça. E as famílias dos rapazes registraram BO ao saber que a foto dos adolescentes circulava na internet depois da mensagem do porteiro no grupo de conversas. Pois é, Sofia. Esse é um primeiro trecho, né, que fala sobre a atitude dos jovens, uma atitude que era atitude de acordo com os vizinhos ali, recorrente, e é isso, né? O CLT virou ofensa, era uma atitude. Esse ponto marca uma coisa que é importante, que não foi
um caso deliberado e isolado que aconteceu com o cãozinho, inclusive porque a polícia investiga aí outra tentativa também de assassinato de outro animal, né? Eram jovens problemáticos, e eu estou usando o termo problemático por segurança jurídica, eram jovens realmente complicados. E a gente entende a dinâmica dos playboys brasileiros, né? São esses jovens que podem fazer absolutamente tudo. Eu cito muito o caso do indígena Galdino, que era um pataxó, que foi dormir, né, em Brasília, e acabou sendo vítima de um grupo de jovens que tinham atitude controversa, que eram esses pit boys, esses meninos que já estavam acostumados a ter várias reclamações em relação a eles, e o Galdino jogaram, né, material inflamável e atearam fogo. O Galdino foi queimado vivo por esse jovem de classe média. É um caso que já tem 30 anos, e agora, inclusive, as pessoas estão lembrando novamente do indígena Galdino por causa desses jovens, porque não é só um animal, não é só um caso, existe toda uma estrutura por volta que tem que ser questionada. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o segundo ponto dessa matéria do Fantástico, por favor. Com o caso do cão-orelha. São outros adolescentes. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas de 4 adolescentes apontados como suspeitos e em endereços ligados aos responsáveis pelos rapazes. A polícia dividiu a investigação em 5 casos. 4 envolvem adolescentes. O que apura a morte do Orelha, o de agressões ao cachorro caramelo, o de depredação e furto a um quiosque na praia e o de ameaça e injúria em que o porteiro é a vítima. Tem ainda um último caso, esse envolvendo adultos, o de coação à testemunha. O inquérito contra os adultos foi concluído em 1 semana. 3 pessoas foram indiciadas, 2 pais e o tio de um dos adolescentes. Eles negam a coação. Na última quinta-feira, 2 dos 4 adolescentes apontados como suspeitos da morte do Orelha voltaram dos Estados Unidos. De acordo com as famílias e com a polícia, eles estavam numa viagem pré-programada com a turma da escola. Ainda no aeroporto, os investigadores apreenderam os telefones celulares, concluindo os mandados de busca e apreensão. Os celulares estão apreendidos, eles estão em posse da Polícia Científica, que está realizando a extração de todas as informações dos 4 aparelhos para ver se é encontrado mais algum elemento de informação. Muita gente cobrou sobre as identidades dos suspeitos que não foram divulgadas pela polícia. Como se trata de menores de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a divulgação de imagens ou informações de jovens que estejam ou possam estar envolvidos em atos infracionais. Até agora, a polícia descarta a possibilidade da agressão ao cão-orelha estar ligada aos chamados desafios de internet. Seja no Discord, seja em grupos de Telegram, seja na Dark Web ou na Deep Web. Então a gente faz um monitoramento dessas condutas. Não identificamos nada durante todos esses monitoramentos que estamos realizando desde o dia 16, envolvimento de grupos de estímulo à prática de agressões. Na busca. Pois é, Sophie. Daí? E aí eles vão mostrando, né, que aí nessa busca por justiça, a população acabou cometendo outros problemas, outros crimes, que é a divulgação das informações desse jovem. Eu gostei disso aqui, ó, essa frase foi ótima do Rafael, ECA seletivo, né? Então, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, Sofia. A gente, de fato, dizer, olha, não pode expor as imagens dos jovens, não significa dizer que os jovens não podem ser responsabilizados ou que não tem culpa nenhuma. De fato, a gente não pode expor o nome, nem as informações do jovem, nem tampouco o endereço, como é feito. Isso é um absurdo. E a gente não pode cometer um crime para expor esses adolescentes aí que supostamente estão sendo investigados por cometer outro crime, né, que seria o assassinato do animal. E nem os seus responsáveis, que aí também estão sendo acusados de supostamente terem cometido uma tentativa de coação contra as testemunhas. Inclusive, a gente viu no primeiro trecho dessa entrevista a modificação da versão do porteiro ali,
que, logicamente, no momento ele fala uma coisa, depois ele teria, né, dito uma outra coisa. As pessoas têm medo de perder seus empregos, gente, o desemprego não é gentil com absolutamente ninguém, a gente precisa pensar sobre isso. Também não é dizer que o porteiro está certo ou errado, cada um sabe, né, aonde vai, o problema não é o porteiro, a polícia consegue fazer todo o processo de reconstituição do que aconteceu com várias outras coisas, inclusive imagens de câmera de segurança. A investigação está sendo feita, Sofia, mas me incomoda muito essa defesa. Enquanto a gente vê a direita falando sobre redução da maioridade penal, como se isso fosse impedir esses jovens que já vem há décadas, sempre um grupo de jovens cometendo algum crime do tipo, fazendo alguma coisa, e a gente também tem aí uma outra questão que é o jornalismo, quando ele começa a ser utilizado para dizer não, mas são só jovens, crianças, inclusive vi muito disso nas redes sociais, Sofia. Gente falando assim, não, mas são crianças que erraram, a gente vai fazer o que com essas crianças? Logicamente, a gente não está defendendo o Código de Hammurabi, não é olho por olho, dente por dente, olho por olho, não é para fazer o mesmo que fizeram com a orelha, mas é necessário que haja alguma forma de impedir que esses jovens cresçam acreditando que podem fazer absolutamente tudo. Assim como, e aí eu me arrisco a dizer uma coisa, Sofia, assim como os pais, caso seja comprovado que houve essa coação. Porque se uma pessoa que o seu filho é acusado de alguma barbárie, chega e diz assim, não, a gente precisa abafar o caso, qual é o exemplo que essas crianças e adolescentes que eles vão ter? Como é que eles foram criados, sabe? Então, é preciso, sim, que haja apuração, é preciso que haja responsabilização. Pelo menos teve um desses pais que, no final, falou assim, não, se for culpado, de fato, tem que pagar. Pelo menos. E aí, Sophie, eu volto a falar sobre a questão do cuidado, só para esse caso, eu vou te pedir para trazer na tela a matéria do UOL, por favor. Que é o seguinte, né? Um dos adolescentes que teve a imagem divulgada, a polícia aponta que ele não estava no bairro no momento em que aconteceu o crime. Então, ele deixou de ser um acusado, um investigado ali pela acusação e passou a ser uma testemunha. Ele vai depor, mas só que ele não está sendo mais acusado como, né, investigado como um possível adolescente que teria participado. Esse adolescente que inicialmente teve a imagem divulgada como suspeito da participação, e isso foi dito pela Delegacia de Proteção de Animais de Santa Catarina, que investiga, seria agora uma testemunha, entre aspas, porque não aparece nas imagens analisadas pela equipe de investigação, em que pese tenha sido mencionado inicialmente com um dos suspeitos de participar dessa violência. A família também reuniu provas de que ele não estava na Praia Brava no período que aconteceu, e aí, entre aspas, a polícia destaca ainda que segue com o trabalho de apuração de atos infracionais envolvendo adolescentes suspeitos de maus tratos, além de outros delitos. Apesar de fazer parte ali do grupo de amigos, ele não estava na Praia Brava, de acordo com as informações, então ele não teria participado, mas teve a foto divulgada, e, sabe, de fato, isso abala não só esse adolescente, como a sua família, que a polícia consiga elucidar. Inclusive, a polícia fala em investigar quem também divulgou essas informações incorretas, que sim, de acordo com a ECA está certo, Sofia, mas não precisa o Fantástico finalizar com aquilo de, poxa, mas são só adolescentes, né? Não precisa. É isso, Sofia. Pois é, Dai. Eu acho que a grande discussão que a gente poderia tirar desse caso está passando batida, que é a discussão de classe. Porque vamos e convenhamos, está se focando muito em qual é a idade desses jovens e pouco está se falando sobre o fato de que, independente da idade, eles provavelmente nunca seriam punidos pela questão da classe social da qual eles fazem parte. Para mim, esse é o ponto principal. Quer eles sejam de maiores de idade ou não, quer houvesse uma diminuição da maioridade penal ou não, basta olhar outros casos para ver que gente dessa classe social pode matar um humano e acaba se escapando. Especialmente se não tiver a imprensa junto, né? É só pensar nos trocentos casos de playboys de Porsche, Mercedes ou qualquer que seja o carrão aí,
que a gente vê que só tem alguma chance desses caras acabarem presos se a imprensa fica em cima. Se não tiver opinião pública, as redes sociais, a imprensa em cima, os caras matam um humano e escapam. Você acha que não vão deixar matar um cachorro? Então, pra mim, é esse o principal ponto. E isso tá passando batido. O ponto de que... E a gente viu vários sinais disso. A gente viu juíza que primeiro tentou impedir aí o andamento do caso, que daí depois se declarou suspeita porque era amiga da família, mas só depois que a imprensa caiu em cima. Esse tipo de privilégio de classe, de ser amiga, de ter amiga da família que é juiz, desembargador, delegado, etc. Esse é o tipo de privilégio que independe de idade, e é o tipo de privilégio que essa gente tem. Então eu realmente acredito que não vai dar em grande coisa isso, mas não é pela idade, é pela classe social. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.